Eu estou muito entusiasmado com a série desse mês, Recicle a Sua Fé. Recicle a Sua Fé. Reciclagem é um conceito presente em todos os lugares nos nossos dias. Tendo consciência que nós vivemos num mundo com recursos limitados, as preocupações com a sustentabilidade têm proposto a reciclagem. Num primeiro sentido, a reciclagem significa tomar um material, tomar alguma coisa, submeter isto a um processo industrial a fim de que isto que já foi utilizado uma primeira vez possa ser reutilizado novamente e assim recursos que são escassos, que não são infinitos, possam ser bem aproveitados. Esse é o primeiro sentido da palavra ou do termo reciclar. O segundo sentido é um processo que resulta numa atualização, seja a atualização de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um grupo de profissionais, uma atualização nos conceitos, uma atualização naquilo que é necessário para que este profissional, para que esta pessoa possa novamente adequar-se à realidade, possa desempenhar o seu papel, possa desempenhar o seu trabalho com êxito, com sucesso. E é exatamente isso que nós estamos propondo nesta série, Recicle Sua Fé. Recicle Sua Fé significa atualize a sua fé, revisite a palavra de Deus, recicle a sua fé por meio da Bíblia, entenda aquilo que a Bíblia ensina a respeito da fé, confronte aquilo que você acredita com aquilo que a Bíblia diz e por meio deste processo que você tenha a sua fé reciclada, que você tenha a sua fé dinamizada. Eu estou orando para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da nossa igreja por meio desta série de mensagens e que ao final do mês nós tenhamos realmente a nossa fé reciclada, possamos crer em Deus com todo o dinamismo, com toda a nossa confiança. Passando por Platão, passando por Agostinho, passando por Descartes, passando por Hegel, passando por Marx, há uma pergunta que tem se repetido na história da filosofia. E a pergunta é esta: o que é o real? O que é a realidade? Qual a diferença entre a essência da realidade, do real, e a aparência das coisas, a aparência dos fenômenos? Sejam esses grandes pensadores da história, ou filmes populares como Matrix, filme que passou e fez sucesso há alguns anos atrás. Esses pensadores e estes filmes, como Matrix, têm proposto essa questão: o que é o real? O que é a realidade? Qual a diferença entre o visível e o invisível? Será que existe uma essência que se oculta além dos nossos olhos, além da percepção imediata? Essas questões a respeito da realidade, a respeito do que é o real, eu tive a oportunidade de revisitá-las numas poucas aulas de filosofia que, alguns anos atrás, tive a oportunidade de ministrar. E tentando introduzir essas questões para os alunos, eu me lembrei que, na verdade, eu me deparei com estas questões na minha adolescência. Na adolescência eu comecei a fazer algumas perguntas que depois eu viria a saber que eram perguntas ou dúvidas epistemológicas, dúvidas filosóficas. Por exemplo, na adolescência eu dizia para os meus alunos, na adolescência eu comecei a me perguntar, com toda seriedade, como eu sei que eu sou eu? Como eu sei que a realidade não é uma ilusão? Será que a outra pessoa tem o mesmo tipo de questão que eu tenho? Como eu sei que eu sou eu? E os alunos prontamente me perguntavam, professor, e o senhor chegou a alguma resposta? E eu dizia para eles, não, minha família começou a me medicar e logo as questões passaram. As questões eram verdadeiras, a medicação era só para conquistar a atenção deles. Mas o fato é que, brincadeira à parte, o que é o real, o que é que nós podemos ver com os olhos, aquilo que subjaz, aquilo que está por detrás da realidade, é uma questão que intriga a humanidade. Em diferentes idades, em diferentes épocas, as pessoas têm se perguntado: o que é o real? O que é a realidade? Conta-se que um pai conversava com seu filho, ainda pequeno, e dizia para o filho: filho, há algumas coisas que você poderá tocar,
algumas coisas que você poderá pegar, algumas coisas que você poderá contar, algumas coisas que você poderá estocar, que você poderá guardar, e há outras coisas que você não poderá pegar, você não poderá tocar, você não poderá guardar, você não poderá estocar, e estas últimas são as mais importantes. Estas últimas terão precedência sobre as primeiras. Falar sobre fé é falar sobre esta dimensão da vida que vai além do aparente, que vai além da realidade que se vê num primeiro momento. Falar sobre fé não é negar aquilo que é material ou a materialidade da vida, mas é voltar à fonte de todas as coisas e fazê-lo com gratidão, fazê-lo com reverência. Falar sobre fé não é negar que quando você está com sede, o que você precisa é de um copo d'água, que você precisa é matar a sua sede quando você está com sede, mas é reconhecer que existe uma sede maior, existe uma sede da alma, existe uma sede que só pode ser saciada pelo Criador da nossa alma. Falar sobre fé não significa negar que quando você está com fome, tudo que você precisa é de uma boa refeição, tudo que você precisa é de um bom prato, mas é admitir que o homem não vive só de pão, o homem vive também da palavra que procede da boca de Deus. Falar sobre fé é admitir que quando nós comemos o nosso pão e nós o fazemos sozinhos, nós não somos tão felizes como quando nós partilhamos o nosso pão, quando nós temos outras pessoas e as pessoas que nós amamos na nossa mesa, dividindo o pão conosco. Falar de fé é falar desta fome maior, uma fome pela palavra de Deus e uma fome por comunhão com os outros seres humanos. Quero que você veja comigo este mesmo versículo que nós lemos no início, em duas versões. Na primeira, a tradução da Bíblia de Jerusalém, e a segunda é uma paráfrase da Bíblia, a Mensagem. Nós temos o texto, acompanhe a leitura. Assim diz: a fé é um modo de já possuir o que se espera, um meio de conhecer as realidades que não se veem. Foi por ela que os anciãos receberam um testemunho. Segunda, agora a paráfrase: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Você quer aprender a lidar com o passado e com o presente? A fé pode ajudá-lo. Você quer aprender a lidar com a ansiedade quanto ao seu futuro? A fé pode ajudá-lo. Você quer aprender a lidar com aquilo que você vê e com aquilo que você não vê? A fé também pode ajudá-lo nisso. Você quer viver acima da multidão? A fé pode ajudá-lo nisso. Mas não uma fé que é uma crendice ou uma fé cheia de superstições, não uma fé baseada meramente no pensamento positivo, mas a fé bíblica, a fé que nós encontramos na palavra de Deus, especialmente uma fé reciclada, confrontada constantemente pela palavra de Deus, depurada pela palavra de Deus. Mas antes de falar em fé propriamente, eu gostaria de fazer a seguinte observação para vocês. Nós acabamos de sair de uma série a respeito da graça de Deus. Graça, a última palavra perfeita. E entramos numa série a respeito da fé. Nós fizemos isso propositalmente, pela seguinte razão: a graça sempre precede a fé. A graça de Deus sempre precede a fé que nós temos em Deus. Pela graça de Deus, nós pudemos ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo visitou, agiu sobre a palavra que foi lançada no nosso coração, e esta combinação entre palavra e Espírito gerou em nós a fé. Mas tanto ouvir a palavra, quanto ser visitado pelo Espírito Santo, a fim de que pudéssemos crer, essas duas coisas são provenientes, têm a sua fonte na graça de Deus. Por isso a graça sempre precede a fé. A graça de Deus e a salvação
não são recompensas da fé. Muitas vezes, equivocadamente, nós pensamos que a graça, que a salvação é uma espécie de prêmio para a nossa fé. Se eu tiver fé, então eu serei salvo. Se a fé fosse a causa da nossa salvação, nós seríamos salvos por uma obra nossa e não pela graça de Deus. A graça de Deus produz fé no nosso coração e, mediante a fé, nós recebemos a salvação de Deus e não pela fé. A fé não é a causa da nossa salvação, a fé é um instrumento que Deus nos dá para que nós possamos nos apropriar da salvação que foi concedida por Ele. Mas eu tenho percebido que é muito difícil para os seres humanos, no tempo em que nós vivemos, aceitarem isso. E talvez tenha sido difícil em todas as épocas da história. Por que é tão difícil? Porque nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos ter algum mérito diante de Deus, nós queremos ter algo para barganhar com Deus. Mas a mensagem bíblica é clara: você é salvo pela graça e você não tem nenhuma participação na graça. A graça é uma oferta exclusiva de Deus, da bondade de Deus. E isso nos deixa numa condição de rendição total diante de Deus, mas também nos deixa numa condição de gratidão. Ou seja, você não contribuiu para a sua salvação é uma obra inteira, completa, terminada por Jesus Cristo. Esta é uma realidade que nós devemos aprender. A fé não é uma obra de qualificação. Recicle, portanto, a sua fé. Primeiro a graça de Deus, depois a fé. A fé nunca vem antes da manifestação da graça de Deus. Em segundo lugar, a fé é um relacionamento pessoal com Deus. Este é o fundamento da nossa fé. Quando nós falamos em fé bíblica, quando falamos em fé cristã, nós estamos falando de um relacionamento pessoal, não com ideias metafísicas vagas, difusas, mas um relacionamento com uma pessoa, com Deus que revelou-se na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Permita-me ilustrar isso para você, o significado de um relacionamento pessoal, com uma história ocorrida nos Estados Unidos. Era um fim de tarde, como qualquer outro da semana. O expediente estava para terminar. O moço que trabalhava no escritório conferiu a hora. Depois de perceber que já estava terminando o seu expediente, tratou de desligar o seu computador, juntar os papéis, colocá-los na gaveta, fechar a gaveta, conferir tudo sobre a mesa e então passou a caminhar em direção à porta, avançando pelo corredor do escritório no qual ele trabalhava. Abriu a porta, saiu para o corredor do prédio. Quando ele entrou no corredor do prédio, ele percebeu um cheiro estranho. Quando ele se dirigiu para o elevador, ele percebeu que o elevador não estava funcionando mais. Então ele apressou o seu passo em direção à saída de emergência e ao entrar pela saída de emergência não conseguiu prosseguir, tal era a fumaça que ali se acumulava. O seu prédio estava em chamas. Ele voltou correndo para o seu escritório, abriu a porta, entrou, já começava a tossir com o efeito da fumaça, correu para a janela, abriu a janela e quando olhou para baixo ele viu pessoas que estavam já se aglomerando ali e viu uma grande nuvem que cobria a calçada e cobria quase a metade da rua. E ali ficou esperando socorro. Depois de alguns minutos, um bombeiro tomou o megafone e gritou para ele: Você aí na janela do 6º andar, salte sobre a rede, salte agora. O moço olhava para baixo e não via rede nenhuma, só via fumaça. Novamente, o bombeiro, depois de alguns instantes, insistiu com ele: Você no 6º andar, você precisa saltar, nós já armamos a rede, salte agora. Ele olhava novamente e só via fumaça. De repente alguma coisa mudou. Era o mesmo megafone, a fumaça continuava lá cobrindo, impedindo a sua visão, mas de repente ele ouviu: Filho, sou eu, seu pai, salte, está tudo bem aqui embaixo, pode saltar.
E o que ele fez? Saltou imediatamente e salvou a sua vida. Quando nós falamos em fé, nós estamos falando de um salto, mas um salto num relacionamento pessoal. A voz daquele que nos chama é uma voz conhecida, é uma voz familiar, é a voz do Pai, é a voz do bom pastor chamando pela sua ovelha. Não é a voz de um estranho, não é a voz de um desconhecido, é a voz do Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma voz familiar que nos chama para esse salto de fé, para esse relacionamento. É a voz que disse para Josué, no capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É a voz daquele que encontrou Elias, amuado, escondido no fundo de uma caverna, e perguntou para Elias, dizendo, que fazes aqui, Elias? É a voz do pai do pródigo, que dirigindo-se aos criados e dirigindo-se a todos que ali estavam, quando da volta do filho, assim lhe disse, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O alicerce do qual fala o texto de Hebreus, o firme fundamento, é o relacionamento com o nosso Pai Celestial. Este é o alicerce da fé. Nós não cremos num desconhecido, nós não somos chamados à fé por alguém desconhecido, nós somos chamados pelo nosso Pai. Por isso, quando alguém questiona um cristão, quando alguém pergunta para um cristão como você sabe que o céu o aguarda após a morte, o cristão responde, porque o meu Pai Celestial me disse. Quando alguém questiona um cristão e diz, como você sabe que nada lhe faltará? A resposta é, porque o meu Pai me disse. Quando alguém questiona um cristão e diz, como você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem? Porque o meu Pai me disse. Quando alguém questiona, como você sabe que os seus pecados foram perdoados? A resposta é, porque o meu Pai me disse. A fé fundamenta-se, a fé está estruturada nesse relacionamento de confiança, de intimidade, num relacionamento pessoal com Deus. A fé não é a crença num conjunto de ideias abstratas, mas é uma entrega a um Deus pessoal, um Deus que revelou-se como nosso Pai. Mas a carta aos Hebreus prossegue, e na segunda parte assim diz, a fé é a convicção de fatos que se não veem. O profeta Eliseu ilustra bem este princípio enunciado aqui na carta aos Hebreus. O profeta Eliseu estava na cidade de Dotã. O rei dos sírios, irritado com o profeta Eliseu, mandou um exército para prendê-lo. Amanheceu o dia, o profeta e o seu ajudante saíam, e logo ao clarear, o ajudante do profeta viu centenas ou talvez milhares de soldados montados nos seus cavalos e estavam cercando a cidade. A expressão de desespero do ajudante do profeta foi a seguinte: ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu dirigiu-se ao seu ajudante, dando-lhe a seguinte resposta. Assim disse ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Fé é a certeza que aquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos naturais, nós podemos com os olhos da fé, com a visão que a fé providencia para a nossa vida. No livro Quando Deus Sussurra o Seu Nome, Lucado assim escreve e ilustra esse princípio. Os olhos veem o leão à espreita, a fé vê o anjo de Daniel. Os olhos veem as tempestades, a fé vê o arco-íris de Noé. Os olhos veem os gigantes, a fé vê Canaã. Os olhos veem os seus erros, mas a fé
vê o seu Salvador, seus olhos veem a sua culpa, mas a sua fé vê o sangue derramado em favor do seu perdão, seus olhos veem sua sepultura, mas a sua fé vê a cidade cujo arquiteto é Deus. Seus olhos olham para o espelho e veem um pecador, um fracassado, uma pessoa que só promete coisas, mas não leva adiante, não cumpre as suas promessas. Mas pela fé, você olha nesse mesmo espelho e vê o pródigo que foi recebido pelo Pai, vestido com roupas de festa, usando o anel da graça no dedo e recebendo o beijo do Pai no rosto. Essa é a visão que a fé oferece ao cristão. Convido você, para terminar, a ficar em pé e a ler comigo novamente o texto de Hebreus, versículo 1 do capítulo 11. Fique em pé, por favor, e vamos ler o texto a uma só voz, ele está aí na tela. Depois nós permaneceremos em pé enquanto o coro entoa o aleluia e em seguida nós responderemos também com o aleluia. Leamos a uma só voz. A fé é um modo de já possuir o que se espera, um meio de conhecer as realidades que não se veem. Amém. Louvemos a Deus.